Agora, pela Rádio Educadora AM 1010 de Coronel Fabriciano, o programa Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte, com carisma redentorista. Apresentação, Padre Américo de Oliveira, Superior Provincial dos Missionários Redentoristas de Minas, Rio e Espírito Santo. Um rico resolve presentear um pobre por seu aniversário. Ironicamente, manda preparar uma bandeja cheia de lixo e sujeira. Na presença de todos, manda entregar o presente, que é recebido com alegria pelo aniversariante. Este gentilmente agradece ao portador e lhe pede que o aguarde um instante, pois gostaria de retribuir a gentileza. Joga fora o lixo, lava e desinfeta a bandeja, enche-a de flores e a devolve ao rico com um cartão, no qual está a frase: a gente dá aquilo que tem de melhor. Obrigado ao homem do campo pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo pela madeira da construção, pelo couro e fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante e o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando o antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo que deu a vida pelo Brasil, seus atletas, heróis e soldados, que a Santa Terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo que ainda guarda conserva a raiz da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo pela semeadura do chão e pela conservação do folclore
empunhando a viola na mão, e pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Sintonia Redentorista. Comunicando. Padre Américo de Oliveira, missionário redentorista. Estimados ouvintes da Rádio Educadora, bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Estamos no mês missionário. Pelo batismo, tornamo-nos cristãos, membros do povo de Deus. Somos a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja é chamada por Deus a realizar uma missão no mundo. Esta missão é prosseguimento, continuidade da prática libertadora de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela salvação de todos. Em relação à missão, há um dizer muito importante do Vaticano II que afirma que toda a igreja é missionária e a obra da evangelização é um dever fundamental do povo de Deus. Prezados ouvintes, estamos no ano do laicato. E o documento 105 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no capítulo 1, falando do cristão leigo, sujeito na igreja e no mundo, afirma que sal da terra e luz, assim Jesus definiu a missão que aos seus discípulos missionários confiou. As imagens sal e luz são particularmente significativas se aplicadas aos leigos. Nem o sal, nem a luz, nem a igreja e nenhum cristão vivem para si mesmos. O grande campo de ação dos cristãos é o mundo. Por isso que o Concílio Vaticano II afirma que a igreja está dentro do mundo, não fora. Lembro-me, prezados ouvintes, daquele hino tão bonito. O Senhor me chamou a trabalhar, a messe grande a ceifar. A ceifar, o Senhor me chamou. Senhor, aqui estou. Vai trabalhar pelo mundo afora. Eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou. Senhor, aqui estou. Prezados ouvintes, o Senhor nos chama, conta conosco, tem uma missão para nós. Vamos ouvir mais uma canção. Dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se vai descer.
amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É o estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata. Lealdade tão contrário a si. É o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem. Todos dormem. Todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Rádio Educadora, Sintonia Redentorista. Amar muito a Deus, estar sempre unido a Deus, fazer tudo por Deus, amar tudo por Deus, conformar-me sempre com a vontade de Deus, sofrer muito por Deus. São aspirações, desejos de São Geraldo. Prezados ouvintes, dia 16, terça-feira, celebraremos o dia de São Geraldo Magela. São Geraldo nasceu no dia 6 de abril de 1726, na cidadezinha de Muro Lucano, sul da Itália, e foi batizado no mesmo dia, de uma família muito simples. Seu pai, senhor Domingos, era alfaiate, e sua mãe, Dona Benedita, uma mãe exemplar e muito dedicada ao serviço do lar. São Geraldo teve 3 irmãs, sendo ele o mais novo da família. Aos 10 anos fez sua primeira comunhão. Com 12 anos de idade, seu pai veio a falecer. Logo, São Geraldo começou a trabalhar para sustentar sua família. Tornou-se aprendiz na alfaiataria da cidade, onde foi muito maltratado. E sob a custódia do bispo de Lacedônia, também sofreu muito com a sua falta de temperança. Apesar de tudo, São Geraldo acolhia com docilidade tais sofrimentos, na certeza de que realizava a vontade de Deus. Com 19 anos, São Geraldo montou uma alfaiataria. O trabalho prosperou, porém não guardou dinheiro, porque o que recebia doava praticamente tudo para os pobres. Desde cedo, São Geraldo sentia-se chamado por Deus para a vida religiosa. Por 2 vezes tentou ingressar na ordem dos capuchinhos, mas não foi aceito,
devido à fragilidade de sua saúde. Entretanto, Deus tem seus caminhos. Em 1749, os missionários redentoristas pregaram as santas missões em Muro, percorrendo as 3 paróquias da cidade. São Geraldo participou profundamente das missões e teve a clareza de que Deus lhe chamava para ser um daqueles missionários. Procurou então o superior da equipe missionária, que era o padre Cáfaro, e a resposta não foi diferente. Geraldo, a congregação redentorista não é para você. Você é muito fraco para aguentar o ritmo de nossa vida. São Geraldo insistiu tanto em acompanhá-los que padre Cáfaro sugeriu à sua família que na partida dos missionários o trancasse em casa. Assim foi feito. Mesmo assim, São Geraldo, amarrando lençóis, desceu pela janela e partiu ao encontro dos missionários. Fez uma caminhada de 19 quilômetros até alcançá-los. Diante de tamanha persistência, padre Cáfaro o acolheu. Após um período de formação, São Geraldo fez os primeiros votos religiosos, no dia 16 de julho de 1752, tornando de fato um irmão leigo redentorista. Na congregação redentorista, Geraldo foi um incansável trabalhador. Exerceu vários ofícios: jardineiro, sacristão, alfaiate, porteiro, cozinheiro, carpinteiro, e também fez crucifixos. Seu único objetivo em tudo era fazer a vontade de Deus. Tinha a mente sempre elevada a Deus. Na sua profunda intimidade com o Cristo Eucarístico, nos ensina a exercer com solicitude o amor a Deus e aos irmãos. São Geraldo viveu na congregação redentorista durante 3 anos e 3 meses, pois veio a falecer no dia 16 de outubro de 1755, com 29 anos de idade, vítima de tuberculose. Que São Geraldo interceda por todos nós. Venho cumprir a promessa por veredas e buritizais, viajando em romaria nas terras dessas Gerais. Trago pra ti o meu pranto nessa humilde garrafinha, minha criança nascida do ventre de Maria minha. Valei meu santinho querido, protetor dos filhos seus, sempre em defesa da fé, viveu no amor de Deus. Viola, canto e reza, venho pedir sua benção, meu glorioso São Geraldo, pão dos pobres do sertão. Viola, canto e reza, venho pedir sua benção, meu glorioso São Geraldo, pão dos pobres do sertão. Meu glorioso São Geraldo, pão dos pobres do sertão. Meu glorioso São Geraldo, pão dos pobres do sertão. Venho cumprir a promessa por veredas e buritizais, viajando em romaria nas terras dessas Gerais. Trago pra ti o meu pranto nessa humilde garrafinha, minha criança nascida do ventre de Maria minha. Valei meu santinho querido, protetor dos filhos seus, sempre em defesa da fé, viveu no amor de Deus. Viola, canto e reza, venho pedir sua benção,
meu glorioso São Geraldo, pão dos pobres do sertão. Viola, canto e reza, venho pedir sua benção, meu glorioso São Geraldo, pão dos pobres do sertão. Meu glorioso São Geraldo, pão dos pobres do sertão. Meu glorioso São Geraldo, pão dos pobres do sertão. Você está sintonizado na Rádio Educadora de Coronel Fabriciano, Missionários Redentoristas. Nossa gratidão a todos que fazem parte do Clube dos Amigos da Rádio Educadora. Muito obrigado pela sua colaboração e participação nesta missão evangelizadora. Um pensamento de Rubem Alves. Os educadores, antes de serem especialistas do saber, deveriam ser especialistas em amor, intérpretes de sonhos. Prezados ouvintes, o professor não é aquele que só ensina conhecimentos de matemática, física, biologia, história e outras disciplinas, mas ele contribui profundamente na formação da personalidade do aluno. Como é importante o testemunho de vida de um educador, de um professor. Seu jeito de acolher, de escutar, de entender o que o aluno vive, suas dificuldades, seus problemas. Amanhã será o dia do professor. Parabéns aos nossos professores. Rezemos por aqueles que foram nossos professores. Expressemos a eles o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa gratidão. Amanhã também será o dia de Santa Teresa de Jesus, ou Teresa d'Ávila. Ela nasceu em Ávila, na Espanha. Foi uma mulher inteligente, cultivou intensamente a vida interior por meio da contemplação. Reformou a ordem carmelitana, contando com o apoio de São João da Cruz. Ela deixou-nos importantes escritos de espiritualidade e da mística cristã. Também amanhã será aniversário de ordenação do Padre Ronaldo, atualmente reitor da comunidade redentorista da Igreja São José, em Belo Horizonte. Dia 18, quinta-feira, será o dia de São Lucas Evangelista, apóstolo. É o padroeiro dos médicos, porque ele foi um médico. É um dos 4 evangelistas e é também o autor dos Atos dos Apóstolos. Também na quinta-feira será aniversário do Padre Penido, que reside no Rio de Janeiro, na Igreja Santo Afonso. A todos os aniversariantes, nossas orações e nossos parabéns. Vamos ouvir mais uma canção. Eu daria tudo que eu tivesse para voltar aos tempos de criança. Eu não sei pra que a gente cresce se não sai da gente essa lembrança. Aos domingos, missa na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ai meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Que saudade
da professorinha que me ensinou beaba. Onde andar a Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada, quanta travessura que eu fazia. Jogo de botões sobre a calçada, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. A Palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, tendo Jesus saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos: Não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honrai pai e mãe. Ele respondeu-lhe: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe: Uma só coisa lhe falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido porque possuía muitos bens. E olhando Jesus em derredor, disse a seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos. Os discípulos ficaram assombrados com suas palavras, mas Jesus replicou: Filhinhos, quão difícil é entrarem no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprios: Quem pode então salvar-se? Olhando Jesus para eles, disse: Aos homens isto é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou filhos, ou terras por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Nada te perturbe, nada te espante. Paciência
nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Para nossa reflexão, parte de um texto de Francisco Orofino e Frei Carlos Mesters. Para Jesus, essa vida eterna é o reino de Deus e suas exigências. Ele ensina que devemos começar com a vivência dos mandamentos. Pode parecer um começo simples, mas não é fácil. Temos dificuldades em viver sem mentir, sem roubar, sem cometer adultério, sem falar mal dos outros. Mas aquele homem, cheio de confiança em si mesmo, disse que essa parte já estava resolvida. Ele já observava esses mandamentos desde que era jovem. Ele está querendo algo mais. Jesus então olhou para ele com amor. O olhar amoroso de Jesus acolhe o desejo daquele homem e quer ajudá-lo a dar um salto em sua vida espiritual. Jesus diz que o reino exige que a pessoa passe a viver no espírito da partilha. Vai, vende tudo e dá aos pobres. Por não ter se libertado das amarras de suas propriedades, o homem é convidado por Jesus a entrar no seu segmento. Mas essa proposta foi radical demais para ele. O homem foi embora cheio de tristeza, porque tinha muitas propriedades. Para Jesus, buscar o reino exige um passo além da simples observação de leis, regras e mandamentos. Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. Nos passos do Redentor. Os missionários redentoristas, fortes na fé e alegres na esperança, anunciam a copiosa redenção de Jesus Cristo. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Rádio Educadora, sintonia redentorista nos passos do Redentor. Outubro é o mês missionário. A Congregação Redentorista é uma congregação missionária, fundada por Santo Afonso Maria de Ligório para evangelizar os pobres e mais abandonados. Hoje nós temos a alegria da participação do missionário leigo redentorista Paulo Alexandre, da Unidade do Rio de Janeiro, Igreja Santo Afonso. Paulo, bom dia! Seja bem-vindo ao Sintonia Redentorista. Bom dia, Padre Américo.
É muito bom estar participando com o senhor e com todos os ouvintes no Sintonia Redentorista. Paulo, eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes da sua história, onde você nasceu, como que você conheceu os missionários redentoristas e como foi o processo no qual você se tornou um missionário leigo redentorista. Padre Américo, eu nasci no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Sou tijucano. A paróquia Santo Afonso é referência no bairro e desde pequeno sempre tive contato com a paróquia. Na juventude, sabe como é, né? O jovem, acabei também me afastando um pouco e depois de casado e com a Júlia, eu e minha esposa Ariadne sentimos a necessidade de colocarmos Jesus mais presente em nossas vidas. Então voltamos a frequentar as missas na paróquia e em especial na missa das 18 horas, que a Júlia se sentia acolhida, eu e a Ariadne também. No final de cada missa, íamos à sacristia e pedir a bênção especial para a semana que se iniciava. Até que um dia fomos convidados pelo pároco, Padre Nelson, a frequentar a pastoral familiar. A partir deste domingo começou a nossa caminhada pastoral. Com o tempo de caminhada na pastoral familiar, fomos convidados a fazer a formação dos missionários leigos. Já como missionários leigos, estivemos presentes em diversas pastorais, sempre eu e minha família, à disposição da paróquia e a nossa congregação. Além de missionário leigo redentorista, você exerce outra atividade pastoral na paróquia Santo Afonso? Sim, Padre Américo. Como falei anteriormente, participei de várias pastorais em minha paróquia. Tive a graça de coordenar a equipe de coroinhas e acólitos, e também a pastoral familiar. Hoje, sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, e a partir deste mês iniciou a formação de leitor da pastoral da liturgia, e além de coordenar a unidade dos missionários leigos da paróquia. Nós vamos para um pequeno intervalo e eu aproveito a ocasião para oferecer esta música para o Paulo Alexandre, que está conversando conosco, também para a sua família e para todos os missionários leigos redentoristas da unidade do Rio de Janeiro. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, voo de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde Yara
Mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora pro céu, vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta água, terra, planeta água, terra, planeta água. Terra, planeta água, terra. Rádio Educadora, Sintonia Redentorista, nos Passos do Redentor. Hoje estamos conversando com o missionário leigo redentorista Paulo Alexandre, da Unidade do Rio de Janeiro. Paulo, juntamente com a Hilda, missionária leiga redentorista da Unidade Dom Muniz, em Belo Horizonte, você representou a província no encontro dos missionários leigos redentoristas em nível de Brasil, que se realizou em Trindade, Goiás. O que este encontro acrescenta para a sua experiência de missionário leigo redentorista? Foi uma experiência incrível. Conhecer a realidade de cada província através dos missionários leigos redentoristas de todo o país renovou em mim o ardor missionário e minha visão enquanto possibilidade de atuação. Antes de encerrarmos a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aos ouvintes da Rádio Educadora. A minha mensagem é de esperança. Fomos chamados a conhecer e acolher a reestruturação geográfica de nossa congregação redentorista. A diversidade de dons é uma riqueza e não um obstáculo. Que possamos, através da internet e de tantos outros meios de comunicação, sentirmos próximos, porque somos um único corpo missionário. Levanta missionário vai levar a boa nova. Paulo, muito obrigado pela sua participação no Sintonia Redentorista. Contaremos com você em outras ocasiões. Com certeza, nossos ouvintes vão acompanhá-lo com suas orações. A nossa saudação fraterna a você, a sua família e a todos os missionários leigos redentoristas do Rio de Janeiro. Obrigado, Padre Américo, e a todos que nos ouvem através do Sintonia Redentorista. Acolha meu abraço e a gratidão desde já pelas orações. Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. Em sintonia com a fé. Eu sei que tu me
Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs que nos acompanham pelo programa Sintonia Redentorista, pela Rádio Educadora M1010 Vale do Aço. Programa Sintonia Redentorista é apresentado pelo Padre Américo de Oliveira, provincial da província de Minas Rio, Espírito Santo, e é apresentado todas as manhãs de domingo, aqui pela Rádio Educadora M1010. E eu, Padre Maico, participo com vocês, direto de Roma, trazendo alguma reflexão sobre a nossa vida de fé, sobre a nossa espiritualidade. Bom, junto com o Padre Américo, nós chegamos à conclusão que seria muito interessante fazer um estudo sobre as encíclicas de Papa Francisco, sobre o magistério do Papa Francisco. Estudamos já Gaudete et Exsultate, que é o último documento sobre a santidade no mundo moderno. Estamos agora estudando Laudato Si, que é um documento que fala sobre a preocupação com a degradação da criação. É um documento que tem como base uma ecologia integradora, onde nós nos compreendemos inseridos dentro desta grande bênção e graça de Deus que é a criação. Meus queridos, estamos no terceiro capítulo. O terceiro capítulo, Papa Francisco o intitulou como A Raiz da Crise Ecológica. E vamos hoje estudar o primeiro ponto do terceiro capítulo, que se chama A Tecnologia, Criatividade e Poder. Papa Francisco situa que na base dessa crise ecológica nós temos o agir humano, que muitas vezes não é ético, não é moral e acaba se distanciando daquela vontade de Deus, enquanto Criador, que quis que o ser humano participasse desse movimento da criação como um cuidador, um corresponsável nesse processo de criação. Ele é o jardineiro do grande jardim que é a criação. E Papa Francisco reconhece que na raiz desta crise ecológica tão grave que estamos vivendo, com a falta de alimentos, recursos naturais acabando, o aquecimento global, na raiz dessa crise nós temos esse agir humano. E ele fala de uma cultura tecnocrática dominante. Por isso, o primeiro capítulo se chama A Tecnologia, Criatividade e Poder. Nesse capítulo, que vai dos números 102 a 105, Papa Francisco faz um balanço sobre a tecnologia. Nós estamos vivendo um momento, nos 2 últimos séculos, que na história a gente chama de Revolução Industrial. É um momento em que a tecnologia avançou de uma maneira extraordinária. Talvez na história recente dos últimos 6, 7 séculos, nós não tenhamos visto nenhum movimento tão forte no âmbito da tecnologia como nós estamos vendo nos últimos 2 séculos. Isso não pode ser visto como um movimento ruim. Pelo contrário, ele tem vários aspectos interessantes. Papa Francisco cita os seus antecessores, São João Paulo II e Papa Bento XVI. De Papa Paulo II, João Paulo II, São João Paulo II, Papa Francisco pega a seguinte frase: a ciência e a tecnologia são um produto estupendo da criatividade humana que nos abrem estas novidades incessantes que Deus nos deu. E depois de Papa Bento XVI, Papa Francisco pega a seguinte frase: a técnica exprime a tensão do ânimo humano para uma gradual superação de certos condicionamentos materiais. Ou seja, a tecnologia é uma expressão da criatividade humana, pode fazer parte desse aspecto de um ser humano como corresponsável da criação. A tecnociência bem orientada, nos diz o documento, pode produzir coisas realmente valiosas. Nós somos já, se não filhos, mas habitantes de um mundo tecnológico. Alguns, como eu, já podemos nos considerar filhos de um mundo tecnológico,
baseado muitas vezes nas relações via internet. Eu, com 11 anos de idade, tive meu primeiro computador. Eu já aprendi de pequeno, eu fui alfabetizado não somente com a caneta, mas também com o teclado e o mouse. E as nossas crianças hoje? Faz parte já. E essa tecnociência nos abriu grandes possibilidades criativas, grandes possibilidades de comunicação. Contudo, a gente não pode ignorar, aí o ponto 104 do documento, alguns aspectos muito negativos, como o uso da energia nuclear para bombas, para a guerra, determinados pontos da biotecnologia, a informática, usada também de modo muito irresponsável. Enfim, nós temos aspectos positivos e aspectos negativos. Vamos usar aquela velha metáfora da ferramenta? Me desculpe se é uma metáfora assim um pouco forte, mas é isso. Com uma faca, você pode fazer um belo jantar para a sua família. Você pode preparar um belo jantar para a sua família. Agora, com a mesma faca, você pode matar uma pessoa. O instrumento em si não carrega já de antemão se ele é bom ou se é ruim. Mas o uso que se faz desse instrumento, dessa ferramenta, é que trará o valor moral. Ok? Então, meus queridos, a tecnologia, e Papa Francisco deixa isso muito claro, a tecnologia tem aspectos positivos que favorecem a criatividade humana, mas aspectos negativos que nós devemos estar atentos e aprender a lidar com eles. Papa Francisco cita ainda um autor muito interessante, um filósofo, teólogo, que é Guardini. De Guardini, ele pega duas expressões muito interessantes. Ele diz que hoje se tende a crer que toda aquisição de poder seja simplesmente progresso, aumento de segurança, de utilidade, de bem-estar, de força vital, de plenitude de valores. Mas, na realidade, o bem e a verdade, eles desabrocham onde o ser humano utiliza essas ferramentas para o bem. Não é que crescendo na tecnologia e na economia, nós estamos crescendo para o bem automaticamente. Não. É o uso que se faz dessa ferramenta. Guardini, na citação que o Papa Francisco faz, continua a dizer: o homem moderno não foi educado para o reto uso do poder. Guardini é um crítico dessa situação. O homem moderno muitas vezes não sabe utilizar essas belas ferramentas que a tecnologia propicia. Não sabe utilizar as belas ferramentas que estão diante deles. Cresce continuamente a possibilidade de se fazer o mal com o uso do poder. E principalmente quando não existem normas de liberdade, mas apenas pretensas necessidades de utilidade e de segurança. Essa é uma das críticas que no campo moral se faz muito dentro da bioética, por exemplo. Muitas vezes, o linguajar científico acha que toda a descoberta no campo da bioética no campo da biologia, já automaticamente ético, ou seja, já leva a um crescimento humano, mas nem sempre. A gente tem que analisar muito bem e ver como que essas ferramentas podem ser utilizadas. Por isso, carece muitas vezes de uma ética sólida, de uma cultura e de uma espiritualidade que possam trazer um real limite dentro de uma lucidez e de um domínio de si na relação com os outros. Por isso, o crescimento tecnológico tem que ser acompanhado por um crescimento humano também, onde nós passamos a compreender
como essa ferramenta pode ser utilizada dentro dos valores para o crescimento da humanidade. Ok? Bom, meus queridos, domingo que vem a gente vai falar sobre a globalização do paradigma tecnocrático. Opa, difícil essa expressão, né? Mas pode deixar. Domingo que vem eu vou devagarzinho falando um pouquinho sobre cada palavra dessa. Cada uma dessas palavras. Globalização, paradigma, tecnocracia. A gente vai esmiuçando, tá bom? Até domingo que vem. Se ouvires a voz do vento. No programa Sintonia Redentorista, cantando nossa vocação. A decisão é tua. Ser redentorista é missão sagrada de levar a todos a voz do Redentor. Missão santificada, quando a voz da vocação falar mais alto em teu coração. Venha ser redentorista, semear a redenção. Ser redentorista é praticar a santa missão de evangelizar. Mande seu e-mail para Pastoral Vocacional, vocacionalredentorista@gmail.com ou acesse nosso site vocacionalredentorista.com.br. Acordar pra realidade, construir nessa cidade a civilização do amor. Apresentar Jesus ao mundo, mostrar a face do Senhor, dizer que Ele é puro amor e tudo pode renovar. Então, no gozo sofrido, felicidade haverá, haverá comunhão de todos do mesmo Espírito, e a paz acontecerá. Civilização do amor. Civilização do amor. Andaremos sem nos cansar nas veredas do Criador, os caminhos do Senhor Ele mesmo nos mostrará. Cada lar será um templo, brilhando a luz da salvação. Cada palavra uma oração, e cada canto um louvor. Então, no gosto sofrido, felicidade haverá, haverá comunhão de todos do mesmo Espírito, e a paz acontecerá. Civilização do amor. Civilização do amor.
anunciar a nossa conversão, fertilidade interior. Pessoas novas pelas ruas, mudadas pelo Espírito, cidade sem conflito, e tudo em nome de Jesus. Então, no rosto sofrido, felicidade haverá comunhão de todos no mesmo Espírito, e a paz acontecerá. Civilização do amor. Civilização do amor. Civilização do amor. Venha ser redentorista, preencha seu coração e venha conosco anunciar a redenção. Acesse o nosso site vocacionalredentorista.com.br ou ligue 31 3842 1091 ou 31 3841 2733. Venha ser um padre ou irmão na família redentorista. Alegre na esperança. Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da Província do Rio de Janeiro. Momento Mariano. Prezados ouvintes, a Virgem Maria foi a primeira discípula missionária de Jesus Cristo. Maria, mulher de fé, foi plenamente evangelizada. É a mais perfeita discípula e evangelizadora. Ela é o modelo e referência de todos os discípulos e evangelizadores, por seu testemunho de oração, de escuta da palavra de Deus e de pronta disponibilidade para os irmãos através da solidariedade e da caridade. Como o Evangelho nos diz, ela saiu apressada para uma região montanhosa para servir sua prima Isabel, idosa e grávida, que necessitava de seus auxílios. Aprendamos, pois, com Nossa Senhora, entremos na escola de Maria para sermos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Rezemos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Prezados ouvintes, estamos encerrando mais um Sintonia Redentorista. Fiquem com as bênçãos de Deus e a proteção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e até o próximo domingo, se Deus quiser.
Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.